Nesse vídeo com temática Black Friday, eu vou ensinar vocês a criar um selo 3D utilizando o Blender e o Eevee. É uma aula longa, mas que eu vou mostrar todo o processo do absoluto zero, então se você é novato no Blender vai aproveitar bastante coisa. Não deixa de entrar no site da Academia Criativa, porque a gente está com descontos de 30% no site inteiro. Então, se você quer conhecer mais sobre o Blender, aprender sobre personagens, criação de cena, motion, então entra lá no site que tem muita coisa legal. Sobre o tutorial, ele tem 1 hora de duração, então aperta os cintos e se tiver dúvida, não deixa de perguntar, beleza? Então é isso aí, vamos para a aula. Bom, vamos começar a tomar algumas providências aqui na minha cena. Então, vou colocar a ferramenta de texto, posso vir no menu Add, ou então o atalho Shift A, ele abre esse menu e a gente tem aqui a ferramenta de texto agora. Então, aqui nas configurações na direita, nessa pequena letra A, a gente pode ajustar o alinhamento, vou colocar um alinhamento central, e aqui em fonte, onde eu tenho regular, eu vou clicar aqui para abrir a minha fonte e vamos lá, vou escolher uma fonte aqui típica para mim, vou colocar essa Extra Bold, acho que funciona bem já. Ok, então agora eu vou entrar no Edit Mode, Object Mode ou Edit Mode, a gente vem e digita o nosso Black. Então, ok, essa aqui é a primeira etapa, tá? A próxima etapa vai ser a gente deixar esse texto com aparência com aparência vazada. Então, bem aqui onde eu tenho esse Fill Mode, na aba Shape, em Fill Mode, a gente tem a opção de trabalhar com a opção Back, o que ele vai deixar apenas a região de trás com um certo volume, tá? Isso aqui não parece que faz muito sentido agora, mas se eu vir em Geometry e fizer uma extrusão, a gente vê ó, como ele começa agora a ficar apenas a parte de trás preenchida. Então aqui a gente pode fazer uma extrusão, uma pequena extrusão no texto, e aqui com esse Fill Mode em Back, apenas essa região de trás vai ficar extrudada. Agora eu vou vir aqui na aba de Modifiers e vou adicionar um Modifier que vai ser o Solidify. E aí agora essa região aqui do texto ela passa a ter uma certa espessura. E isso vai ser ótimo para a gente, porque agora sim o texto ele começa a ter um certo volume mais interessante, certo? Então isso aqui é a nossa primeira etapa. Para deixar a coisa um pouco mais interessante, eu vou duplicar esse texto. Eu vou aumentar um pouco mais o thickness. E aqui, nessa configuração, eu vou diminuir o tamanho do Extrude. Então, dessa forma aqui, a gente tem como se fosse uma camada adicional de texto aqui, certo? Então, eu posso ativar essas opções aqui do Object Gizmos. E aí, quando eu clico, a gente tem essa setinha aqui para puxar. Então, ok. Isso aqui já é interessante o bastante, eu diria. A gente não tem problema o fato de estar atravessando, isso não é um problema. Mas se eu quiser, aqui eu posso ajustar o offset um pouquinho do Solidify para evitar esse efeito meio atravessado como estava tendo aqui. Eu diria que isso já é a coisa mais importante que a gente vai fazer aqui nesse Black, pelo menos por enquanto. A próxima etapa vai ser a gente fazer o Wiki. Então, eu vou colocar uma nova ferramenta de texto aqui. Vou repetir o processo. Vou colocar um alinhamento centralizado. E aqui em fonte, eu vou escolher a mesma fonte, mas num estilo diferente. Talvez uma versão itálica. Ok. Então, vou digitar aqui o nosso wiki. Isso aqui, naturalmente, ele vai ter um tamanho um pouco menor. Talvez a gente possa... eu acho que eu vou deixar assim, mas eu vou diminuir um pouco o size. Isso aqui vai ser um tamanho bem menor. Vou puxar aqui um pouco para cima. E, em linhas gerais, essa é a nossa composição principal, tá? Ainda em relação a esse wiki,
a gente vem aqui na aba Geometry, vamos fazer uma extrusão também. Não tão grande assim, eu quero o texto mais ou menos por aqui. E aqui onde eu tenho essa abazinha Bevel em Round, eu vou colocar um pequeno efeito de Bevel no texto. Algo em torno disso é o suficiente, tá? Perceba que segurando Shift, eu movo os valores de forma bem controlada e mais precisa. Então isso pode ser algo interessante para você. Ok, a próxima etapa aqui vai ser a gente colocar um pequeno plane que vai envolver a parte de trás desse wiki. Vai funcionar como um certo shape, um pequeno padrão. Eu vou escalonar assim. Opa, cuidado para não rotacionar sem querer. E aí eu vou colocar assim agora. Vou puxar um pouco para cá. Ok, algo nessa linha aqui. Eu vou só ver na visão frontal, ou melhor, na visão top, para a gente enxergar bem o que está acontecendo, tá? Então, provavelmente a gente vai querer baixar isso aqui um pouquinho para baixo, e agora sim. Então, agora com esse texto, a gente vai dar um efeito curvado nele. E aqui a gente vai ter que fazer algumas ginásticas, tá? A gente vai precisar de um objeto novo, vai ser esse Let's. Então, vou colocar esse Let's envolvendo o texto wig. Então, vamos lá, vou fazer ele envolver assim, e aí vou diminuir um pouco do tamanho e diminuir um pouco assim também. Eu diria que já está de bom tamanho, vou talvez só aumentar aqui o tamanho por esse lado e ok. Então, agora com esse Let's selecionado, eu vou aqui na configuração do Let's, esse ícone verde, eu vou aumentar a resolução. Provavelmente 5 tá bom. No U e no W eu vou, não no W, perdão, e sim no V, eu vou colocar 3. Acho que funciona já. No caso aqui do texto, com ele selecionado, eu venho no Modifier e coloco um Let's Modifier. O que esse modifier pede, por sua vez, é o objeto Let's que a gente acabou de criar. Quando eu coloco aqui esse objeto, agora esse Let's, essa caixa, ela vai controlar a deformação desse texto, ok? Então, se eu pegar essa caixa e entrar no Edit Mode, vindo aqui no Object Mode, tá? Ou então com a tecla Tab do teclado, a gente pode selecionar os pontos que compõem essa Let's bem aqui, desse jeito. Vou pegar só essa galera aqui de cima e aí eu vou puxar para o alto. E aí veja só como agora a gente está deformando essa parte frontal do texto. Só que a deformação ela está longe do ideal. Tá? Vou até desligar a visibilidade do Let's para que a gente possa enxergar bem. Veja que a deformação está terrível e isso acontece porque, ligando o wireframe, essa é a construção do nosso texto. Então, a gente está puxando para cima aqui uma versão extremamente triangular e bastante low poly do nosso texto. Então, a gente não vai querer isso. Para resolver isso, nós vamos reconstruir esse texto e vamos utilizar o Remesh Modifier. Tá? Quando eu coloco o Remesh Modifier, muita calma, certo? Você vai querer mudar o modo para Smooth. E aí você vai tirar essa opção Remove Disconnected. E agora em Octree Depth, você vai subir aí até chegar num valor mais interessante. Tá? Você vai ativar a opção Smooth Shading. E aí o texto ele começa a ficar de novo com um aspecto mais suave e bem próximo ao que era antes. Eu vou colocar esse Remesh para ele ser gerado antes do Let's, porque aí o Let's então ele vai deformar o que o Remesh reconstrói em relação ao nosso texto. E aí veja como agora a deformação ela fica muitíssimo melhor, porque ela agora é feita baseada nesse Remesh. Tá? Então isso é o antes e isso é o depois. Veja que no caso de algumas letras, como esses vincos aqui da letra W, acontece essa fusão meio estranha. A gente dá cabo disso ajustando aqui o Octree Depth. Vou colocar um valor tipo 9 ou talvez
10. Então já melhorou bastante. Pode ficar um pouco pesado no seu computador, tá? Então você pode tentar outras abordagens. Isso pode ficar para um outro tutorial, essas outras técnicas, para a gente não deixar esse vídeo aqui especialmente longo. Uma coisa que com certeza já ajuda de cara é a gente vir no texto e diminuir um pouquinho o tamanho do bevel. Se eu colocar aqui, por exemplo, em 5, essa região aqui dos vincos ela já melhora bastante, tá? Vou colocar em 10. E aí, para mim aqui, eu acho que já está quase lá. Eu vou deixar assim, pelo menos por enquanto, para fins aqui desse tutorial. Então, só para finalizar esse processo, onde tem Scale, eu vou botar 0.99. Tá? Não faz muita diferença visualmente, fez um pouquinho, mas você pode tentar diferentes valores de escala para resolver essa questão dos vincos. Eu diria que isso aqui já está num ponto ok. A gente pode configurar melhor o nosso Lattice para evitar essa deformação aqui na base, mas a gente não precisa se preocupar tanto com isso. Eu vou só puxar isso aqui para cima, de forma que quando a gente olha nesse ângulo, por exemplo, a base da letra ela parece reta. Então, isso aqui é o grosso do que a gente vai trabalhar em relação à tipografia. A próxima etapa vai ser a gente começar a construir o neon que vai envolver a letra Black. O processo para fazer isso é relativamente simples. Existem várias técnicas que permitem a gente escrever aqui dentro, como por exemplo usando a ferramenta de curvas aqui do Blender, mas eu vou mostrar uma técnica que talvez seja novidade para muita gente, que eu acho que é bem legal, que é o processo de extrusão de vértices, tá? Então, eu vou entrar na visão top e vou colocar o meu 3D Cursor bem aqui. Com Shift D, a gente traz o 3D Cursor exatamente para esse ponto. Então, eu vou ativar um add-on que já vem no Blender, Preferences, e onde eu tenho add-ons, eu vou colocar aqui na busca, ok, OB, para ele mostrar isso aqui. Add Mesh Extra Objects. Então, quando a gente ativa esse add-on, agora o Blender ele tem novos objetos no menu Add. Se eu vier em Add, Mesh, veja só como o menu cresceu, né, em comparação a antes. E aí, onde eu tenho Single Vert, eu vou adicionar um único Vertex aqui. Então, a gente está lidando apenas com um único Vertex agora. É uma unidade praticamente invisível aqui, mas ela já vem selecionada para a gente. Então agora eu vou extrudar esse vértice. Eu posso usar a ferramenta de Extrude tradicional, aqui na esquerda, onde eu tenho Extrude Region. Eu vou mudar para o modo XYZ, para eu poder enxergar os eixos dessa forma. E aí se eu extrudar no eixo Y agora, veja só, a gente puxa bem para cá. Agora eu vou extrudar no eixo X. Vou extrudar mais uma vez no eixo Y. E aí a gente vai puxar isso para cá, depois para cá, depois para cá. E aí a gente puxa dessa forma aqui. E aí eu puxo mais uma vez para cá, tá? E qual é a graça disso aqui agora? A gente está lidando apenas com vértices. Se você não sabia, no Blender a gente consegue também extrudar vértices. Eu posso fazer o mesmo processo aqui, nessa letra L também. Ou, melhor ainda, eu posso selecionar um dos vértices e aí com Shift D a gente duplica esse vértice. Então eu vou trazer ele bem para cá. Ok? E aí eu continuo a minha extrusão agora. Até aqui. Então vou fazer a mesma coisa aqui, tá? E aí o processo ele vai envolver algumas etapas, algumas repetições de tudo isso que a gente está fazendo. Eu vou adiantar esse processo para que a gente possa já ver aqui a nossa tipografia, pelo menos essa parte aqui que vai ser o nosso neon finalizada. Antes de prosseguir, eu quero só mostrar para vocês como é que a gente pode melhorar o acabamento desse neon, porque a gente tem aqui a opção de trabalhar com Bevel Modifier, e se eu mudar para o modo Vértices, veja como agora a gente começa a arredondar as extremidades,
No caso, a gente vai arredondar exatamente onde há vértices. Então, a gente pode ajustar aqui o amount, em linhas gerais. E aí, se eu ajustar os segmentos, ó, a gente começa a deixar com a aparência mais arredondada. E isso é fantástico, principalmente porque se eu não gostar, eu posso ajustar, tirar e recomeçar, ok? Então, uma vez que eu esteja satisfeito com isso, com esse visual, por exemplo, aí a gente pode transformar agora essa estrutura em curvas. Mas isso é algo que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Antes disso, eu vou completar esse texto e aí sim a gente vai converter em curvas, ok? Então, uma vez que a gente está agora com o nosso texto completo, a gente pode converter isso para curvas. Veja que o meu bevel ele foi inserido aqui na nossa geometria e o modifier ele também foi aplicado, tá? Você pode vir aqui em bevel e nesse pequeno menu você pode aplicar, que aí o efeito do modifier ele fica em definitivo. Então, veja que a única coisa adicional que eu fiz foi pegar as pontas do neon e fazer uma extrusão para baixo, para, enfim, parecer que eles estão presos em algo, né? Então, agora aqui, a gente pode vir em Object, Convert to Curve. Agora, esse pequeno filamento, que antes era uma geometria, eram apenas vértices, ele se transforma numa curva. E uma vez que é uma curva, eu posso dar um pequeno bevel aqui. Então, veja só, se eu colocar aqui um pouquinho de bevel, a gente tem agora um filamento de neon nesse nosso texto. A gente vai querer duplicar isso, ok? Então, eu vou duplicar, Shift D, aí eu aperto ESC para soltar no lugar, e eu vou aumentar um pouco mais essa geometria, porque isso aqui vai ser o cano de vidro, né? O vidro que vai envolver o neon. Então, vou até renomear aqui, vou chamar isso aqui de vidro, ok? E isso aqui eu diria que é o principal para que a gente trabalhe o nosso texto aqui do Black Week. Quase não sai. Então, agora que a gente está aqui, a gente vai começar a pensar algumas coisas em relação à renderização. Mas antes, eu acredito que vale muitíssimo a pena a gente colocar ao longo desse neon algumas pequenas presilhas que vão ajudar a prender o neon no texto. Bom, então vamos lá. Falando agora das presilhas que a gente precisa colocar para deixar o nosso neon mais realista, o processo é simples. Eu vou fazer uma modelagem básica aqui. Vou colocar na minha cena um cilindro. Ok. Vou diminuir bastante a escala desse cilindro aqui. Ótimo. Vou aproximar mais ou menos aqui. E aí agora a gente vai rotacionar esse cilindro, certo? Eu vou ainda diminuir um pouco aqui o tamanho dele. Vou puxar isso para cá, mais assim. Então vou colocar 90 graus. Ok. Então vamos lá. Ok, isso aqui é o bastante já. A gente não precisa ser tão metódico assim. Vou talvez só diminuir mais um pouquinho aqui. E beleza. Então, vou entrar no Edit Mode e deixa eu vir com a ferramenta de seleção. Vou selecionar essas extremidades aqui e vou usar a ferramenta de Bevel. A gente pode usar aqui na direita e podemos puxar essa pequena setinha para fazer um bevel. Se o seu bevel ele parecer estranho, eu vou voltar para o Object Mode e aí com o atalho Ctrl A a gente dá um Apply. Vou dar um Apply Scale. Agora eu entro de novo aqui no Edit Mode e quando eu puxo o bevel ele sai um pouquinho melhor, certo? Então essa é uma dica e sempre que você for modificar a escala do seu objeto e for fazer algum bevel nele, é uma boa ideia dar um apply no scale. Então, agora ainda aqui no Edit Mode, eu vou selecionar essa turma bem aqui e vou fazer uma extrusão para baixo. Veja que eu estou usando o atalho de Extrude, tá?
é a letra E do seu teclado. E isso aqui eu diria que é o bastante já. A gente não precisa reinventar a roda. Então eu vou colocar um Smooth Shading. E aí no Edit Mode eu vou só colocar um corte adicional aqui na extremidade, um outro aqui nessa outra extremidade, para deixar o visual com uma rigidez um pouquinho melhor. A gente vai ter que fazer isso em praticamente tudo ainda, mas vamos lá. Isso aqui que eu fiz é uma presilha apenas. Eu não vou sugerir nenhuma técnica mirabolante aqui para você automaticamente replicar essas presilhas em certas zonas, até porque eu acho que dá mais trabalho dizer onde não deve estar, como por exemplo nas regiões de curva, do que simplesmente pegar e duplicar isso aqui e colocar manualmente, ok? Então, esse simples processo aqui, a gente consegue colocar a nossa presilha onde exatamente a gente quer. E às vezes eu acho que isso, fazer manualmente, acaba sendo uma boa coisa, quando às vezes a gente precisa terminar logo algo, fazer utilizando um método automático acaba sendo mais demorado do que simplesmente fazer assim. Então, uma vez que a gente coloca essas estruturas aqui, o processo em si é bem fácil de concluir. Então, veja só, coloquei um pouco aqui. E aí, vou pegar um outro e colocar para cá. Dessa forma. Inclusive, se você é novato no Blender, isso aqui pode ser um bom exercício. Ou seja, fazer esse processo de forma manual, como eu estou fazendo aqui. Porque é algo que acaba dando a você um pouco mais de velocidade no uso do programa. E também de domínio aqui na viewport, certo? Então veja só, dessa forma aqui a gente resolveu uma letra e agora é só replicar esse mesmo sistema em todas as outras letras. Eu vou fazer isso off-screen e mostro daqui a pouquinho o resultado. Bom, eu concluí aqui o processo das presilhas. Agora eu diria que o nosso objeto aqui está 100% completo, pelo menos em relação aqui a esse black. Agora a gente volta a nossa atenção para o wiki, porque nesse caso a gente vai ter que dar um pequeno trato nessa caixazinha aqui que está segurando o nosso wiki. Nesse caso, antes de continuar, eu vou só organizar um pouco melhor a cena. Tipo, eu vou desligar esse Let's. A gente tem essas várias presilhas aqui. Eu vou colocá-las dentro de uma collection própria. Vou arrastar para cá. Então agora sim fica bem melhor organizado. Vou criar uma outra collection específica para os textos. Vou clicar aqui e organizar. E aí a gente tem esses neons, eu vou colocar aqui dentro. Vou, com essa collection selecionada, criar uma sub-collection. Arrastar isso para cá. Ótimo. Então agora sim a gente está num bom ponto para seguir adiante. Então, a criação de uma caixa aqui embaixo, que vai dar um pequeno aspecto de tecnologia à peça como um todo, não é exatamente difícil, mas vai exigir da gente algumas técnicas que podem ser novas aí para vocês. Então vamos lá, eu vou colocar um modifier que vai ser o Bevel, e eu vou escolher o modo Vértices. Antes de mais nada, Ctrl A, eu vou dar um Apply Scale. Então, veja só, é aquilo que a gente já falou sobre o Apply Scale. Então, agora sim eu vou ajustar um pouquinho aqui. Ótimo. E aí, agora eu vou colocar um Solidify. Esse Solidify, por sua vez, veja só, a gente vai dar um pequeno volume aqui. E aí eu vou colocar um outro Bevel, para agora esse Bevel ele afetar a peça como um todo. Eu vou tirar a quantidade de segmentos, vou deixar em 1, melhor dizendo, para que a gente tenha exatamente esse visual bem retilíneo aqui nas extremidades, tá? Então, ok. A gente vai agora fazer um pequeno processo que vai envolver um add-on que já vem no Blender. Vou vir nas preferências e ativar, vou botar na busca o Bool Tool, certo? Eu vou ativá-lo,
salvar as preferências. E o que esse add-on faz é facilitar drasticamente o processo de booleans aqui no Blender. Então, se eu quiser, por exemplo, usar esse mesmo plane para fazer uma extrusão interna aqui, eu posso fazer isso facilmente. Vamos lá, vou pegar esse objeto aqui, vou duplicar, vou botar um pouquinho para cima, vou diminuir um pouquinho aqui o tamanho de tudo, vou inclusive ajustar um pouquinho aqui a escala, e aí vou dar um Apply Scale para facilitar a nossa vida. E aí, com essa mesh selecionada, eu seleciono a outra. E com as duas selecionadas agora, eu aperto Ctrl- no teclado. E aí, veja só como aqui, agora o Blender, ele cavou a geometria para a gente, fazendo um boolean, o que parece também uma extrusão. Então, vou diminuir só aqui a quantidade de boolean nessa parte, ou melhor, a quantidade de bevel. Aqui também vou diminuir a quantidade de bevel, ó, só para a gente ter um contorno um pouco mais interessante, certo? E aí que a gente pode fazer várias outras inserções desse gênero, colocando vários outros booleans aqui na nossa estrutura, tá? Eu vou pegar o shape geral aqui, vou dar uma escalonada dessa forma, vou aplicar o scale, acho que ficou melhor agora. Então, vou colocar o meu 3D cursor bem aqui, com Shift e botão direito. Ou eu posso vir aqui na esquerda, usar o cursor. Ok. E agora eu vou colocar um cubo na cena. E aí a parte legal desse workflow de booleans no Blender é que eu posso pegar esse cubo, eu pego essa estrutura e com Ctrl- a gente faz esse recorte aqui. Então, agora com esse cubo eu posso mover para onde eu bem entender. Então, a gente vai fazer isso algumas vezes. Eu vou rotacionar o cubo assim, para que agora a gente tenha esse tipo de detalhe, que fica bem interessante. Eu vou aumentar isso aqui, ótimo. Vou colocar um cubo de novo agora nesse canto aqui. E aí a gente vai fazer a mesma coisa. Colocar um Ctrl-. Vou diminuir aqui o tamanho desse cubo. Ok. E aí eu vou colocar agora um Array Modifier. Você vê que tudo sumiu, mas deixa eu puxar um pouquinho para cá. Ok. Puxando aqui um pouquinho para cima. Aí a estrutura ela volta a aparecer. Ok. Agora sim, deixa eu diminuir a contagem do array. Vou deixar em 2 e vou, no caso, agora afastar um pouquinho o clone, certo? Então agora sim, vou aumentar a quantidade, deixar em 4. E com esse cubo selecionado, eu venho em Mirror. E aí a gente vai fazer um espelhamento, tá? Nesse caso aqui, a gente vai fazer um espelhamento tendo por base essa geometria. Então, eu vou em Mirror Object, vou selecionar essa geometria aqui. E aí eu vou religar o Mirror. E aí agora veja que tudo, inclusive o Array e o Boolean, ele acaba sendo espelhado, certo? Por outro lado. Então, dessa forma, a gente tem uma estrutura não destrutiva, porque eu posso, inclusive, entrar no Object Mode aqui e fazer diversas operações de modelagem, se eu bem entender. Veja só, eu estou rotacionando, certo? Eu posso colocar um loop aqui. Vou colocar isso aqui. Vou fazer um extrude faces along normals, por exemplo. E aí veja só que a gente começa a colocar um detalhezinho mais interno. Isso é totalmente facultativo, tá? Fica ao seu critério, só mostrando aí para vocês o que é que pode ser feito. Então, eu vou duplicar esse cubo. Vou puxar isso mais para cá.
E aí eu vou fazer um novo boolean bem aqui. A ideia é desenhar alguns detalhes interessantes aqui nessa geometria. Algo que deixe o nosso design mais dinâmico, de forma geral. Então vou duplicar mais uma vez. Vou puxar assim. Vou selecionar isso, Ctrl menos, a gente... Enfim, as possibilidades são infinitas, tá? Veja só como facilmente a gente desenhou um tipo de detalhe aqui, bem tecnológico, que de outra forma fazer via modelagem tradicional seria bastante complicado, certo? Então, a gente pode passar o dia inteiro refinando isso aqui, mas em vez disso eu vou mostrar uma outra técnica. Vamos lá, vou colocar o meu 3D curso bem aqui. E agora eu vou acrescentar um grid na cena. Vou diminuir o tamanho desse grid. E aí, com esse grid selecionado, eu vou colocar um novo modifier, que vai ser o Shrink Wrap. E vou colocar isso bem aqui. Então, vou escolher essa geometria, né? E aí, veja só como agora ele se envelopou ao longo dessa geometria. O que eu posso fazer a partir daqui é colocar um Solidify. Colocar positivo, aumentando o thickness. E aí, veja só, a gente começou a ganhar agora uma estrutura nova, uma estrutura que já fica na posição que a gente precisa, tá? Eu vou aumentar aqui a escala nesse eixo, ok? Eu vou duplicar isso, essa mesma geometria, vou diminuir o tamanho dela. E aí essa nova aqui, eu vou aumentar o Solidify dela. E aí veja só como com isso a gente vai o tempo inteiro desenhando novos detalhes da forma que a gente quiser, certo? Veja que aqui ficou uma pequena imperfeição, mas eu não acho que tem problema. A gente pode deixar assim, até porque nunca vai ser visto desse ângulo mais lateral, de fato. Então a gente pode deixar dessa forma. Vou duplicar para cá, vou trazer para cá, e aí, ok, agora sim tá beleza. A gente pode espelhar para o outro lado também, então podemos fazer isso. Vou colocar um mirror, vou escolher esse objeto aqui como mirror object, e aí foi espelhado para o outro lado, tá? E aí a gente pode fazer o mesmo processo nessas duas geometrias, eu seleciono elas. Então vou selecionar essa galera, mas antes eu vou ativar um outro add-on que vai ser bastante útil. Aqui na busca eu vou colocar Copy Attributes Menu, salva as preferências. E aí agora o que esse add-on faz, ele me dá a possibilidade de eu selecionar esses dois objetos, eu seleciono o outro, e aí com o Ctrl C, eu posso escolher lá embaixo Copy Selected Modifiers e eu vou escolher copiar apenas o Mirror. Vou dar OK. E agora apenas o Mirror Modifier desse primeiro objeto aqui, esse maior, ele foi copiado para os outros objetos menores. E aí, veja só que agora fica todo perfeitinho aqui do outro lado, certo? Então, veja só como rapidamente a gente começou a povoar essa caixinha tecnológica aqui de uma forma interessante. A gente pode fazer um processo mais ou menos parecido na parte de cima. Eu posso colocar uma outra caixa aqui, quem sabe a gente pode espelhar. Para não ficar algo 100% simétrico, eu vou simplesmente pegar essa caixa aqui e puxar para cá. Vou colocar Ctrl menos. E aí veja só como agora a gente começou a desenhar aqui um novo detalhe apenas nessa região aqui de cima, certo? Então dessa forma aqui a gente tem um novo tipo de detalhe. E eu não quero fazer 100% igual aqui embaixo para que não fique uma coisa 100% espelhada. Eu vou talvez duplicar isso aqui. Podemos colocar um corte aqui. E quem sabe com isso agora eu pego um mirror. Deixa eu desligar o mirror. Isso às vezes acontece nessa cena. E aí, agora sim. Então, beleza.
Com isso, veja só, a gente completou toda essa região. Veja que todos os objetos que compõem um Boolean, eles ficam com esse aspecto aqui de wireframe. Você pode desligar isso aqui, ó, no Viewport Overlays, para ter uma visão um pouco melhor da sua cena, ok? Uma última coisa que falta para a gente completar o design dessa cena seria a gente colocar um pequeno gridzinho nessa parte interna aqui do wiki. Então, o processo é simples. A gente vai precisar ativar um outro add-on. Então, vou vir em Edit, Preference, vou colocar na busca Loop Tools, vou ligá-los, salvar as preferências. Isso é uma coisa boa, na verdade, porque certas funções que não vêm nativamente no Blender, eles vêm via add-ons, e esses add-ons, a maioria dos principais, eles já vêm no programa, então é só ativar, salvar as preferências e você não precisa se preocupar mais com isso, certo? Então, ok. A gente vai colocar aqui um grid na nossa cena. Se eu entrar no Edit Mode, esse é o visual do nosso grid. Vou pegar uma seleção bem aqui no centro e eu vou Ctrl+, aumentar essa seleção, mais ou menos assim. E aí, com essa seleção feita, eu clico com o botão direito, Loop Tools, e vou na opção Circle. Então, ele cria um círculo para mim agora. E com esse círculo feito, eu vou deletar. Então, é isso aqui que a gente precisa. Vou diminuir bastante o tamanho agora desse grid. Vou colocar, tipo, aqui no canto. A gente não precisa fazer inicialmente tão perfeitinho. A gente pode até diminuir mais. Eu acho que vai ser melhor diminuir mais. Então, ok. Agora eu vou colocar um array. E aí veja que ele cria um clone. A gente vai preencher com bastante clone. Talvez 50, não. 85, ok. Então vou diminuir aqui um pouco. Ótimo. E aí agora eu vou colocar um outro array. Só que em vez de colocar esse array no eixo X, eu vou zerar o eixo X e vou colocar, na verdade, no eixo Y. Tá? No caso, um Y negativo, -1. E agora eu vou colocar vários outros nesse eixo aqui. E aí, veja só como agora a gente criou rapidamente esse grid inteiro. Eu vou puxar isso para cá. Ok, sumiu. Deixa eu puxar aqui para cima. Ótimo. Por fim, eu vou apenas dar um volume adicional. Vou colocar um Solidify. Colocar um pouquinho de thickness para que isso aqui de fato seja uma geometria 3D de verdade. Então, dessa forma, veja só como a gente concluiu todo o visual aqui do nosso selo. Agora vai ser o momento em que a gente vai finalmente falar sobre a renderização. Então, vamos nessa, porque o assunto vai ficar melhor e mais legal agora. Vamos agora falar de render. Então, o processo aqui para fazer a renderização vai ser relativamente simples, talvez. Mas vamos lá. Primeira coisa, a gente vai mudar aqui para o render. E aqui nos render settings, a gente vai trabalhar com o Eevee. Então, naturalmente, a gente vai precisar fazer várias coisas aqui para a nossa renderização funcionar bem. A primeira delas vai ser ligar o Ambient Occlusion, para que a gente tenha essa sombra de oclusão. E também em Screen Space Reflections eu vou ativar para a gente ter os reflexos, tá? Eu vou ativar essa opção de refração e onde a gente tem Half Has Trace eu vou desligar e em Trace Precision eu vou aumentar a qualidade como um todo. E Max Roughness também. Então, ok. Agora a gente tem essa cena totalmente escura, falta uma luz aqui. Então, na minha Scene Collection, eu vou criar uma nova collection que vão ser as minhas luzes. E agora, vou colocar algumas luzes aqui. A primeira delas vai ser uma Area Light. Então, com essa Area Light, a gente vai começar a posicionar aqui o nosso objeto de uma forma um pouco mais interessante, certo? Essa vai ser, talvez, a luz principal. Ela vai envolver mais o wiki, tá?
E aí a gente vai mudar o tipo de area light de square para retângulo, porque aí dessa forma eu posso deixar o formato dela mais retangular de fato. E isso vai influenciar drasticamente aqui os nossos reflexos, certo? Então, onde tem shadow, eu vou ligar Contact Shadows para que essa luz ela gere sombra de contato, e isso vai ser ótimo para a gente. Então, por enquanto, é isso aqui. Agora no neon, a gente vai ter que pegar o material, o objeto neon filamento, e a gente vai colocar um material nele, certo? Então, eu vou mudar aqui um pouquinho a minha interface. Vou subir aqui, e aqui eu vou colocar, bem aqui eu vou colocar o Shader Editor, tá? A gente pode mudar o Workspace lá em cima, mas acho que assim vai ser mais fácil, principalmente para os novatos. Então, vamos lá. Eu vou deletar esse Principal de BSDF. E agora eu venho em Edge, vou vir em Shader e em Emission. A gente tem agora um shader de emissão, basta eu ligar em Surface. E agora esse nosso amigo aqui ele vai começar a emitir luz. Por enquanto não aparece nada. Eu vou desligar temporariamente aqui o vidro, certo? Só para a gente ver exatamente esse emission aqui. Então vou aumentar a intensidade dele bastante, como vocês podem ver. E vou mudar a cor para um tom de magenta, que seria a cor oficial aqui da Academia Criativa. Então a gente tem esse tom de magenta. E por enquanto ainda não está tão interessante assim. Isso porque esse emission, para ele começar a brilhar de fato, ele vai precisar dessa função de bloom. Então quando eu ligo o bloom, agora sim ela pega e começa a brilhar. Então vou abrir aqui o bloom e vou diminuir um pouco o radius, para não ficar tão grande assim. Diminuir o radius e aumentar a intensidade. Então veja só como agora a gente começa a ter um visual bem mais legal. Antes de continuar, eu vou convidar você a vir lá embaixo em Color Management e ajustar um pouquinho o gerenciamento de cor da viewport e, por consequência, também do render aqui no Blender. Onde a gente tem View Transform, eu vou botar em Standard. Isso deixa a nossa cor, as cores um pouco mais saturadas, o que pode ser interessante para esse nosso exemplo aqui. Ainda vamos ver. E no caso do look, eu vou colocar um look medium high contrast, tá? Ou quem sabe até um high contrast. Dessa forma, a gente passa a ter aqui um visual com contraste bem mais acentuado. A gente pode ainda ajustar um pouco a intensidade do emission aqui, ou ainda no bloom a gente pode ajustar a intensidade aqui também. Eventualmente a gente tem um threshold, o que eu acho que você pode ajustar a gosto. A gente tem esse Kin também. E por fim, como eu falei, o Radius. Então, eu acho que isso aqui é um bom ponto de partida. A gente olha assim, o resultado já é legal. O que faremos agora vai ser começar a colocar alguns materiais no resto dos objetos. Então, aqui no nosso wig, eu vou colocar um material que vai ser um material bem reflexivo. Vou deixar um pouco mais escuro assim. E aí, vou aumentar o Specular. E onde tem Roughness, eu vou deixar um pouco mais suave. A gente pode aumentar um pouco esse Metallic também para deixar o aspecto um pouco mais metálico. E quando a gente olha assim, esse texto ele já começa a ficar com um visual mais brilhante. A gente pode fazer a mesma coisa nessa caixa aqui. Então, vou colocar um outro material. Veja só, um pouco mais para o escuro, né? E aí aqui eu posso diminuir um pouco o Roughness, para a gente ter um brilho interessante aqui. A gente pode aumentar o Metallic, se assim a gente quiser. Nesse nosso grid aqui, eu vou fazer algo parecido. Vou colocar uma cor um pouco mais escura, ó. E aí a gente pode aumentar o specular disso. Quem sabe diminuir um pouco o Roughness. Só para parecer que a grade aqui ela tá um pouco brilhante demais. Acho que fica legal. Deixa eu desligar esse Viewport Overlay, só para a gente ver aqui o que está acontecendo.
Vou pegar esse objeto aqui e vai ser algo parecido, só que com a cor talvez um pouco mais clara, um pouco um roughness um pouco assim, um specular um pouco assim. Vou pegar assim, eu vou fazer um link de materiais, opa, não de modifiers, e sim de materiais. Então, eu seleciono um, seleciono o outro e com Ctrl L a gente faz um link de materiais. Então, agora esse objeto inteiro aqui, ele está com o mesmo material. Veja só como facilmente a gente já deu um visual bem legal aqui, completamente diferente de como tinha antes, o que é ótimo. Vamos continuar. Vou pegar agora aqui essas caixas do nosso texto, certo? Vou pegar aqui, vou dar um aspecto bem metálico também, vai ser um pouco escuro, um specular alto, um roughness um pouco mais baixo e talvez um metallic elevado, e aí assim a gente começa ó, a dar esse visual bem metal mesmo, essa estrutura, o que eu acho que fica interessante. E eu vou fazer um link de materiais também. Então, com Ctrl L, de novo, seleciona um objeto, seleciona outro, com Ctrl L, a gente pode fazer link de várias coisas, tá? E aí, fazendo um link de materiais, eles ficam exatamente com o mesmo material. Então, veja só como, com pouco esforço, a gente já está criando aqui um look bem legal para o nosso texto. Você vê que a luz aqui ela está funcionando bem, está tudo funcionando muito bem. Ainda não acabamos, isso porque a gente pode ainda fazer alguns experimentos com essa iluminação, ver se a gente acha aqui um ponto interessante, tá? Eu acho que eu vou deixar essa luz aqui desse jeito. Vou duplicar essa luz e colocar talvez um pouco mais embaixo aqui, para iluminar um pouco mais essa parte de baixo. Então, vou dar uma outra cor a essa luz. E de repente a gente pode rotacionar um pouco assim, para parecer que essa luz está vindo de baixo e com isso está iluminando assim um pouco mais, de uma forma um pouco mais interessante essa região aqui embaixo como um todo. E acaba criando um certo contraste de luz e cores, né? Então a gente pode ajustar a intensidade, eu posso diminuir aqui um pouco só para dar um leve contornozinho aqui. Algo parecido pode ser feito em cima. Então vamos lá, vou rotacionar assim. E aí dessa forma, veja só, a gente começa ó, a desenhar um contorno também um pouco mais azulado nessa região de cima, tá? Então, em relação ao neon, talvez a gente possa diminuir um pouco a intensidade. Ou se for o caso, até aumentar. Aí vai ser muito ao seu critério, certo? E eu vou colocar um plane aqui atrás, só para a gente poder ver como essa turma toda se interage em relação a um objeto nas proximidades, só para dar um pouco mais de volume à cena, certo? Então a gente tem esse plane aqui, vou colocar um tom um pouco mais para o escuro. A gente pode aumentar um pouco mais esse roughness. E veja só, aumentando aqui o specular, a gente vai aumentando a influência do brilho das luzes na superfície. E quando a gente tem assim todo mundo junto, o resultado já começa a mostrar algo um pouco mais interessante, né? Essa orientação aqui, ela me incomoda um pouco, a orientação como um todo da cena. Então, eu vou selecionar todo mundo aqui, todo mundo mesmo, tá? A gente pode selecionar todo mundo, se a gente quiser também. E aí, vou apertar R de Rotation e vou começar a rotacionar assim no eixo X. Ok. Eu apertei X duas vezes para ele travar o eixo X para todo mundo. E aqui nessa pequena caixinha eu vou colocar 90 graus. Então agora sim, esse ângulo ele vai ficar reto, certo? E aí que dessa forma a gente tem aqui o nosso
texto, finalmente numa orientação que parece fazer um pouquinho mais de sentido, certo? O wiki, veja só, ele não está aparecendo com o Let's. Deixa eu ligar o Let's aqui. Isso porque o Let's ele não foi rotacionado. A gente pode só puxar o Let's para cá. Fazer isso com o Remesh ligado não é boa ideia. Então eu vou desligar aqui o Remesh temporariamente. E aí agora eu posso pegar esse Let's e rotacioná-lo assim. Também 90 graus. Ok, então agora eu vou religar o Remesh. E aí agora sim a gente tem aqui o nosso texto bonitinho, certo? Então veja só como rapidamente a gente criou aqui um visual bem legal para nossa arte de Black Week. A gente ainda pode melhorar mais, se for o caso, mas isso aqui já dá um visual bem interessante. Posso pegar essa caixa aqui do Wiki e a gente pode escurecer, talvez. Aí vai ser uma questão realmente de arte dirigir mais a nossa cena. Ajustar mais o specular, quem sabe ajustar o roughness para ver como é que a estrutura toda fica em conjunto. Ok, veja só, dessa forma aqui eu já acho que fica bem legal. A gente pode colocar um pouco mais de vida nessa peça, colocando uma certa textura nesse plane aqui de trás, para que interaja com a luz de uma forma mais interessante. Então, aqui a gente tem esse Base Color, a gente pode baixar alguma textura na internet. Existem sites onde você pode baixar texturas gratuitas para utilizar em 3D. Eu vou compartilhar com vocês alguns desses sites. Então, eu vou vir em Texture e vou vir em Image Texture. Vou conectar aqui no Base Color, vou clicar em Open e agora a gente vai aqui nas pastas onde você baixou as suas texturas. Eu já tenho algumas texturas aqui que podem ser úteis para a gente. Textures, Concrete, vamos ver. Eu vou colocar nesse modo aqui. Essa textura é bastante clichê, então vamos testar essa aqui. Ok, então agora essa textura ela foi mapeada aqui no nosso objeto. Ótimo. Eu vou fazer algo parecido com outros parâmetros da minha textura. Vou vir em Input, Texture, Image Texture. Vou abrir aqui, vou pegar a mesma pasta que aparece em Recent. E aí eu vou pegar o valor de Roughness e vou plugar aqui em Roughness, tá? Então agora o Roughness dessa textura está sendo controlada ou melhor, o Roughness desse plane está sendo controlado por essa textura. Eu vou aqui colocar em Non-Color para que a textura ela seja lida de forma 100% preto e branco, certo? Então, veja só, agora a gente tem aqui essas duas texturas. Eu vou refazer o processo, posso até duplicar esse node e aqui eu abro já na mesma pasta, vou pegar esse node aqui, essa textura de normal, vou vir em Vector, Normal Map, e agora eu conecto isso aqui em Color e Normal Map aqui. Então agora a textura ela começa a ter influência de Normal Map também. E vou colocar em Non-Color, certo? Então, veja só, dessa forma como está aqui, a gente começou a colocar uma textura um pouco interessante. É só para, enfim, incrementar um pouco mais o nosso visual. Eu posso vir em Color e colocar, quem sabe, um RGB Curves para controlar um pouco mais o contraste dessa textura aqui. A cor dela, no caso.
Então, veja só, agora eu estou escurecendo mais a textura, contrastando mais ela aqui também. Então, isso ajuda a deixar o visual como um todo um pouco mais unificado. Não sei se essa textura aqui ela é o ideal para um contexto desse mais high-tech, como a gente acabou criando, mas enfim, é só para demonstrar para vocês como é que a gente pode fazer algo nessa linha, certo? Então, uma coisa que eu sinto que está faltando é a gente colocar materiais nas presilhas. Então, todas essas presilhas elas vão ter um próprio material. Vai ser, no caso, o mesmo material para todas elas. Vou colocar bastante metálico, só para que a gente tenha ó, essa estrutura aqui apresentando uma certa quebra na silhueta interna do neon. Isso eu acho que acrescenta um realismo interessante. Talvez nem precise ser tão escuro, ou sim, você que sabe. Vou deixar assim. E quem sabe com o Haugness um pouco mais baixo. E aí agora isso aqui tá com um brilhozinho legal. Então, vamos lá. Uma última coisa que eu acho que a gente pode fazer nesse caso é todos os outros objetos vão receber esse mesmo material. Então, aqui na Collection, eu clico com o botão direito em Select Objects agora. E aí todos os objetos estão selecionados. Esse primeiro que a gente selecionou também. E aí eu venho com Ctrl L e faço um link de materiais. Agora todos estão com o exato mesmo material, certo? Talvez aqui no Render Settings a gente possa vir em Bloom e quem sabe diminuir um pouquinho a intensidade desse Bloom. Ajustar um pouquinho aqui o Radius. Acho que está legal. A gente pode vir aqui agora, vamos lá, em Shadows, a gente pode ligar esse High Bit Depth, o que deixa a qualidade das sombras mais legal, inclusive aumentar esse Cube Size, vamos ver, talvez isso, vou aumentar a resolução das sombras também, para deixar a coisa aqui um pouco melhor, de uma forma geral. Veja que aqui a gente ainda pode ajustar um pouco os parâmetros do Color Management, se a gente quiser. Veja que eu estou ajustando a exposição, o que escurece ou clareia um pouco mais a imagem. E a gente tem, como eu falei, a opção de usar esse método Filmic ou esse método Standard, que na minha opinião deixa o visual um pouco melhor, porque ele deixa a cor um pouco mais saturada. Aqui a gente tem o contraste também da cena. Eu acho que eu vou deixar em High Contrast. Acho que o resultado fica melhor. E aí que a gente pode escolher diversos ângulos para a gente trabalhar, se for o caso. Como eu falei, essa textura aqui, talvez ela nem combine tanto com o aspecto tecnológico da proposta, principalmente por causa dessa caixa aqui embaixo, tem um ar um pouco mais futurista ou sei lá o que, mas a ideia é só mostrar como a gente pode incrementar e complementar essa cena utilizando, enfim, diferentes técnicas, tá? Aí eu vou deixar ao seu critério você escolher qual é a melhor textura para esse tipo de situação. Então, a gente ainda não acabou, eu acho que a gente pode ainda, quem sabe, só testar um pouco mais como é que essa área light aqui ela se comporta. Eventualmente diminuir um pouco o specular dela ou não. Ver como é que se comporta aqui no size. Ajustando o size em diferentes ângulos. Ó. Na verdade eu acho que eu gosto do jeito que estava assim. A gente pode tentar fazer um ajuste específico aqui para a letra. Acho que eu vou deixar assim. A gente pode aumentar o espéculo para mais de 1. Vou botar, por exemplo, em 3. Então agora aqui ele ficou bem mais brilhante.
Talvez 2, fique legal. Acho que eu vou deixar o metallic um pouco mais baixo para, enfim, fazer um certo contraste aqui. A gente pode incrementar um pouco mais esse visual de uma forma um pouco mais fake, por assim dizer. Eu posso colocar pontos de luzes na minha cena. Vou colocar um point bem aqui. Então, veja só. Eu posso escolher exatamente onde essa point light ela vai atuar. Isso pode ser legal se você precisar iluminar um pouquinho mais a sua cena, certo? Inclusive, num caso como esse aqui, vale a pena a gente ligar o Contact Shadows para que essa luz ela gere sombras. Então veja só, agora ela começa a interagir melhor com o texto e gerando sombra para a gente. Como eu falei, isso aqui é uma técnica interessante porque a gente pode começar a arte dirigir exatamente onde é que vai estar a nossa luz e estabelecer alguns contrastes aqui interessantes, tá? Então, se eu colocar na mesma cor do neon, isso talvez fique legal, meio que pode fazer algum sentido em relação à iluminação, dessa forma aqui, ó. Então a gente já meio que contornou um pouco melhor aqui a nossa luz, certo? Deixa eu tirar essa luz dessa collection e colocar nessa aqui de baixo. Então vou fazer a mesma coisa por aqui, talvez, só para ajudar a quebrar um pouco mais aqui o contraste. Melhor, para reforçar um pouco mais o contraste. E aí a gente pode colocar uma luz vindo... A gente já tem, mas a gente pode colocar uma luz mais intensa vindo lá de baixo. Ó, que está fazendo esse corte, essa iluminação assim. Fica ao seu critério, na verdade, tá? Ok. Eu vou diminuir mais aqui a intensidade dessa textura. Ou melhor, da curva dessa textura. Só para que a gente possa ter um contrastezinho um pouco menos acentuado aqui. É só para insinuar uma leve textura, tá? Não quero que seja algo tão exagerado assim. Então, inclusive com essa textura aqui selecionada, eu vou ativar o add-on Node Wrangler. Então vamos lá. Vou vir em Node Wrangler. Ok. E aí agora com o atalho Ctrl T, o Blender coloca esse mapping pra gente. Eu vou ligá-lo em tudo aqui. E aí o que ele faz agora é me dar a possibilidade de eu alterar o tamanho da minha textura, o que vai ser bastante útil. Veja que se eu clicar em um e arrastar para baixo, ele permite que eu altere os 3 eixos ao mesmo tempo, tá? Isso é bastante útil para a gente. E com isso, a forma como a textura ela fica desenhada aqui atrás fica infinitamente melhor, porque agora ela não parece mais tão grandona como estava antes, certo? Eu acho que para fins aqui estéticos, essa estética aqui está bem interessante. Então, eu não acho que a gente precisa se preocupar em fazer um material específico para o tubo de vidro, certo? Então, a gente pode ainda ajustar aqui um pouco a intensidade da emissão. Se for o caso, a gente ainda pode ajustar aqui também o radius do bloom. Aí vai depender muito da sua direção de arte e o tipo de visual que você está buscando para a sua peça. Da forma como está, eu acho que está interessante. A gente pode passar aqui um dia inteiro ajustando essa ilustração aqui.
esse selo até ficar da forma como a gente realmente precisa. Você vê que há muitas possibilidades que a gente pode fazer aqui em relação a cores, certo? Ou uma das coisas legais do Eevee é exatamente ter esse feedback assim em tempo real. Isso aqui abre uma margem criativa muito boa, porque permite que a gente faça testes e faça leituras visuais o mais rápido possível para facilitar também a nossa tomada de decisão. Então, a gente pode vir para uma área mais, uma estética um pouco mais assim, eu acho que pode ficar interessante. Num caso como esse, lógico, as luzes aqui dentro, elas vão ter que se adequar a essa cor que a gente escolheu. Então, vou botar isso mais para cá. E bem aqui atrás tem uma luz também no mesmo estilo. Então, veja só, dessa forma aqui, a gente está com esse visual nessa estética, eu acho que fica legal. A gente pode ainda colocar mais luzes, se a gente quiser. Vou puxar isso para cá e, quem sabe, colocar alguns tons em azul. Veja só como cria um brilho interessante aqui no canto. Tudo isso ajuda a criar uma composição interessante aqui para a nossa cena. Então, vamos lá. Aí eu vou deixar realmente ao seu critério para você decidir o que é que fica melhor para a sua cena, ok? Então, a gente pode reposicionar essas luzes. Isso aqui é uma coisa bem interessante porque permite que a gente literalmente desenhe a direção de arte diretamente aqui com o render ligado. Talvez esse wiki valha a pena a gente escurecer ele um pouquinho mais, tá? E aí a gente pode vir aqui no Roughness. Eu acho que assim fica bacana. Talvez nesse material aqui atrás a gente possa escurecer um pouco mais para ajudar no contraste da leitura aqui. Ok, já achei que ficou bem melhor. E naturalmente, se nós quisermos, nós também podemos colocar texturas aqui, né? Tanto no texto quanto nessa caixa tecnológica aqui. Até então a gente não está trabalhando com nenhuma textura, mas definitivamente é algo que a gente pode vir a fazer. Veja só como só nisso aqui o nosso visual já fica muito legal. Eu vou pegar esse plane e colocar só um array para esticar mais para cá, né? Duplicando para cá. E eu acho que para fins aqui de tutorial, a gente chegou num resultado bem interessante. Então é isso aí. Eu acho que o resultado final ficou bem legal. Vamos lá. Se você quiser, me marca nas suas redes sociais para eu ver como é que ficou a sua tentativa. E não deixa de baixar o arquivo no site da academia, caso você queira inspecionar os parâmetros, ver exatamente cada númerozinho que eu coloquei nos diferentes parâmetros aqui do Blender, certo? E até a próxima. Espero que tenham gostado. Esse foi um tutorial bem longo, mas é um tutorial que vale bastante a pena. E não deixa de, lógico, olhar o site da academia. Nesse período a gente está tendo o Black Friday com 30% de desconto em todos os cursos. Então é isso aí. Um abraço e até a próxima.